a nossa medicina de utilidade pública. A medicina que você participa, que você nos escreve, que você nos telefona, que você pergunta e nós formulamos essas perguntas aos nossos médicos convidados. E o objetivo da participação do Dr. Severo no programa Boa Tarde Mulher é este o objetivo: levar para você a melhor orientação, levar para você essa medicina preventiva de utilidade pública. Boa tarde, Dr. Severo. Boa tarde, Mafalda. Boa tarde, senhores telespectadores. Como sempre, às quartas-feiras aqui à disposição da Mafalda, que sempre, através dos telespectadores dela, faz algumas perguntas para nós. Então, nós temos uma pergunta de uma telespectadora de Arapongas. Ela descreve na carta dela da seguinte forma, doutor Severo. Ela se julga, né, um pouco obesa. Ela começou a fazer uma dieta alimentar, mas a redução de peso dela é mínima. Ela está ingerindo bastante água, bastante líquido, chá com adoçante e bastante água, porque ela já ouviu dizer que o líquido, inclusive, ajuda na dieta alimentar. Ela não consegue, a dificuldade dela é esta: ela não consegue praticar exercícios físicos, coisa que isto você já recomendou, inclusive, no programa. Ela quer a sua orientação, doutor Severo. Tá aí, resolva. Perfeitamente. Então, a telespectadora de Arapongas, eu teria a dizer o seguinte: de fato, a pessoa, quando não recebe uma orientação mais específica, uma orientação, digamos assim, correta a nível de uma dieta, ela começa a furar. Ela começa a achar que não é bem assim, ela mesma, porque ela fez a dieta dela através das comadres ou da vizinha, ouviu dizer ou abriu uma revista. Então ela começa, o primeiro dia tudo bem, ela consegue fazer, o segundo também. Mas a partir do terceiro ou quarto dia ela já começa a ter uma certa dificuldade, porque ela não tem ninguém a quem dar satisfações. Quer dizer, não existe ninguém fazendo um policiamento discreto, até a nível, eu diria, até da balança propriamente dita, porque ela não tem uma balança em casa, então ela vai para a farmácia, a balança não está bem regulada, então ela acha que a balança que não está regulada, quando ela aumenta de peso, quando ela diminui, então a balança está ótima e assim por diante. Então ela fica arrumando uma série de desculpas. E como você sabe, Mafalda, comer é gostoso. Isso acho que ninguém discute. E como é? Então, o mínimo empurrãozinho, quer dizer, uma amiga que chega em casa dela ou que ela vai visitar e fala assim: mas fulana, só um pedacinho. E ela acaba não resistindo, porque, como eu disse, o esquema não está bem montado. Então, esse tipo de dificuldade existe. O problema da educação física, do exercício físico, quer dizer, do aumento da atividade física, também é necessário que você tenha um certo controle, porque quanto fazer, aonde fazer, como fazer. Então, uma série de coisas que a pessoa acaba se perdendo. Ela não sabe se o exercício físico que ela está fazendo está de acordo, se aquilo é correto, se ela não está exagerando. E é aquela história, Mafalda, se não tiver ninguém te orientando, você perde o estímulo para a coisa. E também se não houver cobrança, né? Exato. Então, se ela entra numa academia, onde a professora está lá para orientar corretamente, no caso dela, porque, veja bem, se ela tem um problema de coluna, ela não pode fazer certos exercícios. Se ela tem algum problema de articulações, não pode fazer outros exercícios. Se é um homem, tem problemas, eu disse homem, não sei porquê, mas enfim, o homem ou a mulher que tem um problema cardíaco, por exemplo, o professor ou a professora que está orientando vai ter que ter uma outra conduta. Se a pessoa tem pressão alta, se tem inchaço, enfim, uma série de coisas que apenas o profissional da área vai poder indicar para que a pessoa acabe não fazendo bobagem. Mas a falta de estímulo, a meu ver, Mafalda e telespectadores, é que é o grande problema. E essa telespectadora, possivelmente, ela tem iniciado algum tipo de exercício físico, por exemplo, andar com algum amigo, ou ela mesma resolveu começar a sair. Perguntar, a caminhada, por exemplo, seria uma substituição da ginástica? Sim, do exercício correto, físico? é um exercício excelente, só que tem um detalhezinho o caminhar. Eu costumo dizer assim, é o exercício físico que menos gasta caloria em termos. Então o que acontece? Para que a pessoa ande alguma coisa que seja compatível a um exercício físico razoável, ela terá que andar aí entre 4 e 6 quilômetros, digamos, uma média de 5 quilômetros por dia, para que esta caminhada seja considerada um exercício físico razoável.
completamente diferente. Por exemplo, olha, eu me lembro que houve uma época que eu comecei a ir de casa à clínica a pé e vice-versa. Então, abandonei o carro e comecei a ir e vir. Na época eu morava no 6º andar de um edifício. Pois bem, Mafalda, eu levava esse trajeto aproximadamente uns 10 a 15 minutos para fazer. Bom, eu não cansava tanto quanto subir os 6 andares a pé. Por quê? Porque o subir escada é um exercício muito mais violento do que você caminhar. Porque o caminhar você chega na esquina, para, vê o carro passar, atravessa. Então, é um exercício físico super, hiper sadio. Não estou criticando, muito pelo contrário, eu acho que o caminhar é um exercício excelente. Não faz poderia ser uma complementação. Então, o que acontece? Você pode dar o início, Mafalda, ou telespectadora, pode dar o início através de um caminhar. Então, evitando, por exemplo, de ir ao supermercado. Ah, mas o supermercado é na frente da minha casa. Tudo bem. Dê a volta pela quadra, suba a outra, dê a volta na quadra do supermercado e entre, entendeu? Procurar, quer dizer, vai ao clube. Não, mas eu não costumo ir ao clube. Tudo bem, mas se alguém encontrar com você na rua andando e te oferecer alguma carona, uma amiga, principalmente Arapongas, uma cidade pequena, é fácil. Simplesmente diz, não, eu estou indo na casa lá da minha filha, ou na casa de fulano de tal, que é ali na esquina e tudo. Só que passa. Vai, se encontrou na frente outra, diz que a casa é de uma outra amiga que mora mais longe, ou diz que vai até o clube ver alguma coisa, chega na porta do clube e volta. Enfim, se quiser, não tem a mínima dúvida que a pessoa vai conseguir. Então, através desse exercício moderado, sem os exageros, a pessoa consegue, então, ter maior boa vontade. Porque é difícil, porque o brasileiro em si, ele é muito imediatista. Ele quer o resultado, ele começou a andar hoje, ele já quer o resultado. E é este o grande mal. Então chegam os exageros, por exemplo, quer dizer, num tom de brincadeira, a pessoa sair de Arapongas para vir a Londrina a pé, quer dizer, absolutamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Querer se tornar campeão mundial de alguma coisa, bater algum recorde, nada disso. Simplesmente usando o bom senso, que através de uma academia, eu acredito, o Arapongas é uma cidade que deve ter academias de ginástica, procure lá uma professora, o professor da área, e ele vai orientar sem qualquer sombra de dúvidas, e ela vai, inclusive, tomar gosto. Começando devagar, pausadamente, dentro daquilo que a pessoa possa suportar. Você não tenha dúvida, Mafalda, telespectadores, e particularmente a essa telespectadora de Arapongas. A senhora vai se sentir tranquila, vai passar a gostar. E quando não fizer exercício físico, a senhora vai sentir falta, porque é uma coisa espetacular. Não só a nível de perder peso, não só a nível de uma estruturação melhor, como também a nível emocional. A pessoa se sente melhor, fica mais lépida, se sente mais tranquila, tem maior boa vontade, e também as suas agressividades, através do exercício físico, ela vai colocando para fora. Então é aquela história, Mafalda, você, por exemplo, chega aqui cansada pro seu programa, está tudo errado, você fala, mas eu estou tão cansada hoje que eu não quero nem brigar com ninguém, vou fazer o programa do jeito que está aí, mesmo que saia errado. Por quê? Porque você jogou a sua agressividade fora. Agora você chega aí com o seu automóvel, chega aqui, etc., a coisa não anda do jeito que você queria, então você ainda tem aquela potencialidade para reclamar, para discutir e tudo. Então eu acho que o exercício físico, a qualquer nível que se queira colocar, é imprescindível para uma pessoa. Nós temos mais uma perguntinha, apesar do nosso tempo já ter esgotado, mas eu vou fazê-la bem rapidinha, também de uma telespectadora que inclusive me telefonou. Ela quer saber de você o seguinte, que ela já ouviu comentários de que há diferenças entre os adoçantes. Inclusive ela mencionou o nome de alguns aí, eu não sei se eu poderia dizer para você. Para mim não tem nenhum problema. Posso, né? Então tá, ela deve estar nos assistindo, então eu gostaria de colocar da seguinte maneira, que foi recomendado a ela que o adoçante sucaril seria o mais recomendado para a dieta de obesidade, não para diabético no caso, porque ele tem menos calorias. E ela gostaria de saber de você, porque disseram que o doce menor tem mais calorias. Eu não sei como é que é essa história. Bom, não, é o seguinte, existem vários tipos de adoçantes. Esses adoçantes fazem com que você tenha um sabor mais parecido ou menos parecido com açúcar. Alguns deixando um gostinho maior ou menor, aquele gostinho amargo, que eu particularmente não gosto muito. Eu já aprendi, é tal história, é reeducação. Eu, por exemplo, já aprendi a tomar sem açúcar. Mafalda já esteve me visitando lá na clínica, tudo, tanto café como chá sem açúcar. Aliás, eu estive visitando e compartilhei. Bom, então, Mafalda, veja bem, já que você citou o nome do produto,
em termos de adoçio, essas coisas, você não tem calorias, principalmente na gota, no comprimido, etc. Tem 0 em calorias. Então pode usar à vontade, como é que eu poderia dizer? À vontade a nível de calorias, mas não a nível de quantidade, porque existe uma certa quantidade estipulada pelo fabricante, pelo laboratório, que você não pode, ou melhor, não deve ultrapassar aquilo, sob pena de alguma coisa, algum problema que possa ocorrer a nível de saúde. Mas o doce menor, como você citou, aquele envelopinho, por exemplo, contém 4 calorias cada envelope. Então, se a pessoa, Mafalda, inclusive, acredito eu que seja tão mais parecido com açúcar. Então, eu acredito que se a pessoa toma 1, 2 cafezinhos por dia, meu Deus, 4, 8 calorias, isso não vai alterar em muito. Agora, pessoas, por exemplo, tipo gerente de banco, você que está aqui, recebe uma visita, a todo instante toma um cafezinho, então você toma 20, 30 cafezinhos por dia. Some isto para ver quanto vai. Então, por isso que em alguns casos você permite, é aquela história, cada caso é um caso. Então, por isso que em alguns casos você permite que a pessoa possa tomar um cafezinho, às vezes até com açúcar. Porque ele toma o café da manhã, certo? E não toma mais nada de líquido que vá açúcar. Toma simplesmente o seu líquido normal, tipo a própria água, um chá gelado, sem açúcar. Então, tudo bem, não vai causar problemas. Mas então a diferença é essa. Se você fizer como é que eu poderia dizer assim, uma projeção para o dia e observar que a quantidade de calorias será pequena, tudo bem, deixa que a pessoa não sofra tanto. Agora, se de fato essa quantidade é mais exagerada, então nós devemos procurar alguns adoçantes que não contenham absolutamente nada de calorias. Então é válida a pergunta que ela fez. Válida perfeitamente, porque a pessoa fica em dúvida, ela chega lá e fala 4 calorias. Bom, mas 4 é muito ou é pouco? Então você precisa ter mais ou menos os parâmetros, porque para mim 4 é pouco, 1, 2, 3, 4, dá para contar nos dedos. Bom, mas acontece que 4 bombas atômicas, imagine o estrago que faz. Então vai depender da potencialidade e da maneira com que vai se encarar a contagem de calorias aí no plano total global da dieta, né? Nosso tempo já se foi. É uma pena. Nós temos mais perguntas, mas ficarão para a próxima semana. Obrigada, doutor Severo, e uma boa tarde pela contribuição que você traz ao programa. Muito obrigado. Da mesma forma, uma boa tarde a todos os telespectadores.